do 7º ano. Vamos lá começar mais um dia com a revisão do grupo 5. Hoje é dia 16/7/2020, Ásia antes da chegada dos portugueses. No grupo 5, então, nós vamos revisar a Ásia antes da chegada dos portugueses. Lembrando que os dois países que nós vamos observar e destacar aqui é o Japão e a China. O objetivo desse capítulo, então, é nós identificarmos os processos específicos da sociedade asiática e a sua transição da Idade Média para a Idade Moderna. Lembrando que a China, na antiguidade, ela era conhecida como uma grande potência, né? Trouxe muita criatividade e tecnologia. Já o Japão, nós podemos identificar que como que essas pessoas viviam naquela época, disputa entre importantes famílias, disputas de territórios, né, samurais. Então, galera, vamos lá, mais uma revisão? Vamos começar então falando um pouquinho do capítulo 5, aonde identificamos que a Ásia, antes da chegada dos portugueses, era totalmente diferente. Então, vamos analisar essa linha do tempo. Bom, vamos começar pela China, tá? Do século X ao século XII, muita coisa aconteceu. Bom, nós vimos então que a China foi uma das grandes potências da Idade Moderna, né? Ela então se desenvolveu com as suas técnicas, tecnologias, mas lá bem atrás ela também tinha um bom desenvolvimento. Bom, a gente vai ver que o território da China sempre foi um território muito grande, uma população imensa, e a China já era moderna? Bom, vamos pensar um pouquinho. Com tantas pessoas, com tantas mentes inteligentes, claro que sim, né? Eles dominaram aí o período da Idade Moderna.
Bom, cabe a nós também identificarmos que passou por várias transformações. É preciso também analisar que enquanto na Europa estava acontecendo uma série de coisas, lá também estava acontecendo alguns fatos importantes que eu vou citar aqui. Como, no caso, lembrando que a China é um país, né, totalmente imperial, né, de um passado imperial. Temos lá a dinastia de Song, com o fim de uma grande disputa de poder entre chefes de famílias. Então, os territórios eram disputados por membros da própria família, né? Então, são diversos motivos que levaram aí a China a viver uma intensa e efervescente criatividade durante toda essa dinastia de Song. Inicialmente, a população chinesa cresceu de uma forma muito significativa, gerando aí a intensificação da vida urbana, o desenvolvimento industrial, o comércio também se intensificou nessa região, tá? A gente pode localizar aí, tem várias coisas interessantes para serem descritas, como, agora eu vou dizer uma para vocês. No período que houve toda essa transição do século X ao século XII, houve um desenvolvimento de técnicas para a produção de aço, que foi possível graças, né, às reservas de carvão e de ferro que eles tinham no norte da China. O aço tornou-se a grande base da indústria deles, principalmente na guerra, né, entre os chineses que não se aliassem, vamos pegar assim, as pessoas que não se aliassem tinham que trabalhar na indústria, tá? E aí foi quando eles descobriram a pólvora, né, com estratégias primitivas nos conflitos contra os seus inimigos. Bom, aí a gente tem a dinastia de Song no sul, também se manteve muito importante. A rota da seda ficava nessa região, né, desde a antiguidade. E isso permitia com que os povos da Europa e do Oriente Médio se comunicassem, né, trocasse ali não só produtos, né, mas troca de cultura. Bom, papel moeda os chineses já utilizavam desde a dinastia de Tang. O mesmo faziam os mongóis com o povo no interior da Ásia. Então a gente vai vendo aí que a educação chinesa também se destacava na dinastia de Song, porque eles já tinham livros impressos, multiplicavam aí as suas obras clássicas, eles tinham um sistema de exame, sistema de provas, muito parecido com o que é hoje nos concursos públicos, tá? Bom, foi adotado aí por eles esse estilo de concurso, né, de prova para poder classificar as pessoas. Bom, a gente também pode ver que eles têm uma influência muito grande no neoconfucismo, né? O neoconfucismo é inspirado em Confúcio, que é o que? São valores da filosofia, rituais que buscam aí atingir e aprimorar a perfeição, sempre mantendo um equilíbrio, né? Então, é um tipo de religião, mas mais uma filosofia. Embora a dinastia de Song aí tenha extremamente se desenvolvido numa área mais intelectual, a cultura chinesa tem vários outros elementos, né? A gente pode ver que eles tinham esculturas, literatura. A dinastia de Wang tinha outro imperador que conquistou grande parte da China. Bom, ascendendo aí, né, a dinastia de Wang, é preciso destacar alguns pontos, como o primeiro deles é que eles permitiam que os membros de diversas religiões, cristãos, muçulmanos, circulassem no território do seu império sem nenhum problema, né? Bom, o controle sobre algumas províncias também eram feito. Então, eles tinham uma comunidade que aplicavam leis, tinham várias tribos. Na dinastia de Ming, eles foram tendo aí em vista um caráter mais enérgico. Sua preocupação, né, era mais em manter o poder. No governo do Zun, o grande imperador, caracterizou-se pela extinção de alguns cargos e a burocracia chinesa também. Muitas mudanças foram ocorrendo durante a administração de Ming, gerando uma série de consequências aí. Bom, a gente vai analisar que os gastos do governo, por exemplo, não eram mais separados das despesas
do governo, do imperador, então. Então a gente tinha na dinastia de Ming, eles emitiam papel moeda, eles faziam uma inflação desenfreada, né? Então levava à desvalorização dos produtos, eles arrecadavam imposto, 10% de toda a produção. E agora a gente vai falar um pouquinho do Japão. Já no Japão, eles têm um outro sistema, não tanto a valorização intelectual como os chineses, mas mais a valorização militar, né? Aonde o Japão ele vivia numa era, né? Uma era totalmente diferente da que a China e outros lugares tinham. Como por exemplo, a gente vai falar do Shogun, né? Que era nomeado imperador, possuía uma série de funções. Aí a gente tem os historiadores costumam comparar o regime de shogunato com um feudalismo europeu, considerando aí a organização deles, né, com uma estrutura diferenciada. Como assim? Eles tinham vários problemas internos, né? E esses problemas internos tinham que ser solucionados por alguém. E aparece aí, dentro dessa época, né, alguns samurais. Esses samurais, eles vão ser então pessoas que defendiam suas terras, suas propriedades de invasores, né, de saqueadores. E aí eles então eram como se fossem justiceiros. E nessa época, além dos samurais, né, havia os Kung, que eles também eram nobres, que não tinham aí tanto poder político, né, mas eles sempre estavam submissos nas mãos dos samurais. Durante o governo de Yusutoki Hoshun, foi instalado um conselho consultivo, que era o quê? O Código Joei. Entre as determinações, previu a organização administrativa de alguns tribunais. Tribunais assim, vamos dizer, acontecer alguma coisa errada, eles faziam esse tribunal para fazer o julgamento, como é hoje, baseado no sistema romano, né? Embora a aristocracia japonesa tivesse se perdido em grande parte do poder político, tinha alguns membros que levavam a vida permeada de luxos. Os samurais também, chamados de bushis, passaram a ampliar seu poder nas propriedades rurais, sobre a sua própria responsabilidade. Aí a gente vê que vai tendo outros períodos com outras dinastias. Tem a restauração de Kemi, que foi promovida aí algumas mudanças, que procurou nomear aí alguns nobres, alguns samurais a cargos de confiança. A gente tem aí uma rebelião, que é a rebelião de Onin, aonde se estourou no território japonês com muita turbulência, vivência pelos japoneses que resultaria no enfraquecimento aí de algumas outras disputas políticas. Aí a gente tem, dentro de todos esses desfechos, falando um pouquinho, bem rápido para resumir, que os japoneses e os chineses tinham uma vida antes dos portugueses também chegarem povoando a África, como nós vimos no capítulo anterior, até chegar aqui no Brasil e nós termos essa relação com eles, tá? Então, qual a importância de identificar que existia uma história antes de tudo aquilo que a gente conhece? E por que a China era tão desejada também? Por causa da Rota da Seda, por causa dessa formação desse tecido que era muito importante. Então, os portugueses queriam chegar às Índias por causa dos temperos, das especiarias? Sim, mas também queria ter acesso à Rota da Seda na China e também queriam a tecnologia japonesa e os moldes, né, de segurança dos samurais, ok? Na aula ao vivo a gente vai discutir mais um pouquinho sobre esse assunto. Espero vocês, até lá!
No da aula, a gente vai identificar a atividade do para conferir e vamos então realizá-la. Aguardo vocês, até mais!